dia, galera! Acordei no mood dona de casa, então vou tentar parar vocês e vou colocar a roupa pra bater de novo na máquina, que na verdade essa roupa que eu tô colocando, ela já bateu uma vez, entendeu? Só que também é lençol novo e tal, colcha nova, sabe? Então é bom que lave 2 vezes, porque pra ter certeza que não vai soltar tinta nas próximas vezes. Mas não era minha intenção lavar 2 vezes, só que o que acontece? Eu esqueci de estender ontem. E como eu esqueci de estender ontem, e fez muito calor ontem à noite, eu vou lavar de novo. Entendeu? Então, vou colocar pra bater de novo na máquina. Eu já tomei um banho, mas mais de corpo assim, sabe? Na verdade, mais de corpo não. Eu não lavei o cabelo. Porque eu quero pintar ele mais tarde, mas não sei se vai dar tempo. E enfim, gente, tenho que ir pra aula daqui a pouco, né? Tenho que arrumar minhas coisas para ir para a aula. Garrafa d'água, esse tipo de coisa, né? Ai, gente, tô cansada. Descobri que agora que eu tô estendendo as roupas de, tipo, roupa pequena, assim, tipo, calcinha, sutiã, meia, na lavanderia, demoro mais pra recolher. Porque eu não olho toda hora. Na sacada eu olho praticamente toda hora, né? Então, mas eu descobri isso. Pegarei minha carteira, meu estojo. Fone de ouvido. E eu tenho que achar na bolsa, que eu não sei nem onde é que tá. Gente, olha, eu raramente arrumo minha cama, sabia? Pra quando eu levanto. Assim, mas é muito raro. A pessoa fala, esse dia só começa se você arrumar a sua cama. Gente, eu passo, tipo assim, não passo tempo no meu quarto, entendeu? Meu dia começa, na verdade, quando eu troco de roupa. Se eu não trocar de roupa, se eu inventar de querer ficar de pijama o dia inteiro, meu dia não começou. Pode ter certeza, eu tô me arrastando pela casa. Ai, ai. Isso aqui vão, então. Cadê aquele... Tem uma pastinha, gente, que tem... Tem, tipo, o meu teclado e tem... Ai, gente, como é que fala? Tipo, coisa de computador, sabe? Mouse e tal. Mas eu não sei onde é que eu larguei ela agora. Que bom, né? Que bom, porque eu preciso dela pra faculdade. Eu tirei ela da bolsa pra usar a bolsa pra ir pra outro lugar e não sei onde ela está. Ai, eu adoro. Achei. Tá em cima do sofá jogada. Adoro quando esse tipo de coisa acontece. Essa pastinha aqui. Essa pastinha vai... Galera, fiz cagada ontem. Ai, cara, eu achei que não ia ter grandes consequências, assim, sabe? Nossa, eu ia colocar o cinto, mas eu já tô de cinto. Ontem, na hora que eu tava na igreja, eu falei, eu vou dar uma volta aqui perto e vou numa padaria ou algum lugar assim, né? Vou a pé mesmo, porque aquele bairro é bem tranquilo, sabe? Eu tava num bairro chamado Bairro Alto, aqui em Curitiba, e ali tava uma paróquia chamada Madalena Sofia. E... Santa Madalena Sofia, né? E aí, gente, tipo assim, eu tava lá de boa e tal, eu falei, eu vou a pé mesmo, porque eu tô cansada, né? Tipo, não vou dirigindo pra me estressar, né, e tal, vou a pé. Gente, aí na volta, meu tornozelo esquerdo, os dois começaram a doer. O direito me dói, mas ele dói quando eu forço, né? Ele não dói quando eu, tipo, tô parada. E o esquerdo continua doendo, mesmo depois que eu cheguei de volta na paróquia. Aí eu achei um sofá lá pra sentar, né? Tipo, deixaram eu sentar no sofá lá. E, cara, o esquerdo pegando fogo, assim, eu parada e o esquerdo pegando fogo, né? E é a mesma sensação que eu tive no direito antes de eu descobrir que eu tinha de fato rompido 2 ligamentos e fraturado um osso, entendeu? Eu não acho que o esquerdo tenha fraturado um osso, mas eu acho que no esquerdo eu rompi ligamento, entendeu? Talvez só um, ao invés de 2. Não sei, eu acho que a lesão foi menos grave. Eu preciso ir no hospital, um médico, na verdade, tentar pegar um pedido de ressonância pro esquerdo, pra gente ver o que tá acontecendo. Mas agora ele tá doendo muito, eu tô mancando com a perna esquerda. Vou tentar recapitular bem rápido, assim, só resumindo o que aconteceu, né? Mas basicamente, em outubro do ano passado, eu torci o pé e rompi 2 ligamentos e fraturei um ossinho do peito do pé. No puxar do ligamento, assim, veio uma lasca do osso do peito do pé no direito e fiquei um tempão de bota ortopédica e muleta. E deveria ir pra fisioterapia. E em janeiro, que eu tava tudo, tipo assim, o tornozelo tava se sustentando, assim, né? Porque agora ele vai ficar frouxo, porque ele não tem mais o ligamento que sustenta ele totalmente, né? Ele não tem mais 2, no caso, né? E o ligamento não se recompõe, né?
só cirurgicamente, enfim. Mas se fortalece, tá? Então, os outros, né, principalmente. E aí, em janeiro, gente, quando tava tudo certo, tava tudo indo bem, eu fui pra Campos. Não é Campos, gente. Antes de eu chegar lá, antes de eu ir pra lá, na verdade, eu parei no Shalom e eu falei, eu vou até a farmácia buscar protetor solar e repelente. Gente, não era pra eu ir, tá? Era pro Bruno ir. Só que o Bruno tava muito corrido lá. Tipo, carregando mala de todo mundo e ajudando as meninas, que eram, tipo, mais jovens, assim, né? E daí foi recebido doação de alimento, então tinha muita coisa pra carregar. E, cara, é uma coisa que eu não tenho como ajudar, entendeu? Tipo, eu vou carregar o quê? 2 batatas na minha mão, assim, ó. E essa me ajuda, entendeu? Já homem, não, entendeu? O Bruno conseguia carregar caixa. E eu falei, não, fica aí que eu vou lá e busco o protetor solar e repelente. Por quê? Porque a gente tinha combinado de levar, tipo assim, para os dois, entendeu? Como levar um protetor solar grande para os dois. Enfim, que foi que levado 2 porque eu peguei na promoção, né? Mas eu fui até a farmácia. Quando eu tava indo até a farmácia, a gente, que dava uma quadra, é real. Tipo, numa esquina é o Shalom, na outra esquina, assim, eu tenho que atravessar a rua, mas na outra esquina é a farmácia. Aí, cheguei lá, tipo assim, atravessei a rua e tal, tava em obras, assim, né? Tipo, o asfalto. Eu simplesmente torci o pé esquerdo e fui pro chão, entendeu? Então, em outubro eu torci o direito e em janeiro eu torci o esquerdo. Fui pro chão, os caras da obra tiveram que vir me catar, entendeu? Porque o real caí, eu tombei, assim, de lado pro esquerdo, entendeu? Gente do céu, que fiasco. Enfim, gente. Aí agora o meu esquerdo tá doendo e eu não sei direito o tamanho da lesão que teve nele, porque o esquerdo compensou de outubro a janeiro, ele compensou o direito, né? Então, tipo assim, eu não sei. Eu já não tinha o tornozelo direito nem esquerdo bom, porque eu torcia muito o pé quando eu era criança e eu fiz dança, né? E durante a dança a gente vai dando uma forçada, vai tipo, até eu aprender a subir na ponta no balé, eu virava muito o pé assim, sabe? E eu tenho no esquerdo, eu já tinha lesionado, porque uma vez a gente foi fazer uma dança de jazz, nesse caso, e era em cima do palco e eu tinha que dançar com uma bicicleta. E no ensaio, gente, no ensaio geral, eu não sei o que eu fiz. Eu não sabia andar de bicicleta, tá, gente? Eu aprendi pra esse espetáculo. Eu não sei o que eu fiz, gente, que eu acelerei, tipo assim, eu pedalei, não sei o que eu fiz, gente. Eu caí do palco com a bicicleta, tá? E eu caí, torci o pé esquerdo e a bicicleta, e aí, tipo assim, eu sempre fui do tipo assim, não, eu aguento. Não, eu aguento. E aí meu pé virou uma bolota, meus pais tiveram que enfaixar muito bem, tentar imobilizar o máximo que deu. Mas eu fiz o espetáculo, entendeu? Eu fiz 2, 3 dias de espetáculo. Isso era, tipo, gente, fase de crescimento. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, 8, 10 anos. Meus pais não queriam. Meus pais sempre foram muito contra essa ideia de eu ficar me forçando. Mas também eles vão falar o quê, né? Tipo assim, vão fazer o quê? Meus argumentos são bons, gente. Já desfilei com febre, 7 de setembro, doente. Ih, gente... Teve um ano que eu tinha tanta coisa no final do ano, porque minha mãe sempre, o sonho da minha mãe sempre foi muita coisa. Então, assim, eu fazia aula de música, aí fazia 2 instrumentos na música, eu sabia tocar piano e sabia tocar violino, ou violino. Hoje em dia eu não sei mais. Fazia dança de rua, jazz e balé. E aí, tipo assim, no final do ano eu ficava muitos espetáculos, e ainda fazia natação e competia. Então, tipo assim, no final do ano sempre foi... A minha vida sempre foi esse caos que vocês veem hoje, entendeu? E aí, enfim, a minha mãe falou, teve um final do ano, gente, que foi tão caótico que eu acabei ficando doente. Deu, tipo assim, metade de dezembro, assim, eu fiquei doente. Eu peguei uma pneumonia seguida de uma intoxicação alimentar. Fiquei 2 meses internada no hospital. E foi bem sobrecarga mesmo. Ali minha mãe resolveu reduzir a carga, entendeu? Porque não tinha como ela manter uma... Minha mãe sempre foi essa mãe maluca, gente. Eu fazia aula de inglês, né? Eu falo inglês fluente. Comecei a fazer aula de inglês em 97, gente. A gente tá em 2026, tá? Comecei a fazer aula em 97, tem um detalhe importante. Eu nasci em 1994. Então, é o que eu tenho pra dizer, gente. Cara, gente, eu tô saindo da faculdade agora. Tipo assim, passei a manhã inteira ali, não filmei porque, tipo assim, gente, eu não gosto nem de cortar o áudio original daqui, né? Do YouTube no Instagram e no TikTok eu corto o áudio, né? Eu silencio e narro. Mas aqui eu não gosto de cortar o áudio, porque não é esse o intuito do vlog, entendeu? Se for pra vocês ficarem ouvindo uma musiquinha e tal, vocês põem na musiquinha no YouTube, né? Então, tipo, mas eu não gravei porque eu não gosto de cortar o áudio. E aí eu também acho errado gravar a aula, entendeu? Porque eu não sei muito bem essa parte, assim, como é nas outras faculdades, mas a minha faculdade, até onde eu sei, não é autorizado gravar a aula, entendeu? Muito menos postar a aula. Então, mesmo que seja só uma parte lá, tipo, uma fala, entendeu? Gente,
Eu prefiro não. Então, por isso que eu não postei, porque eu cheguei na faculdade e já fui direto pra sala de aula e não saí no intervalo nem nada, sabe? Então, tipo, por isso que eu não gravei. Mas enfim, gente, que hoje eu esqueci de tomar meu remédio de pressão, porque eu comecei ele semana passada. Então eu não coloquei ele certinho na minha. Tipo, ainda não me acostumei, sabe? Eu tô tendo que lembrar pra poder tomar, não tá sendo no automático como é os outros. E ele é um remédio de emergência, assim. Tipo, a gente não tinha certeza se eu tinha pressão alta. Só que como eu passei muito mal por causa de pressão alta, mas poderia ser outra, tipo assim, poderia ser só um pico e tal. Mas daí eu fiz o exame agora e realmente eu tenho pressão alta. Mas antes de eu fazer o exame, eu já foi me dado esse remédio, porque, tipo, eu não posso ficar tendo esse, tipo, 19 por 10, gente, entendeu? Não tem condições de eu ficar batendo esse tipo de pressão, porque é perigoso eu ter algum acidente vascular e tal, né? Então, tipo assim, é por isso que foi me dado esse, esse remédio meio que emergencial, assim, sabe? Que não sabemos se vai se manter ou não. Mas enfim, que ele tem controlado bem a pressão, sabe? Claro, eu só tomei ele alguns dias, porque eu tive que parar ele para poder fazer o exame e tal. Mas enfim, eu esqueci de tomar. E agora eu tô, tipo assim, eu acho que a minha pressão subiu, né? Eu não carrego o aparelho de pressão comigo, mas eu acho que ela subiu porque eu tô bem enjoada. E eu começo a ter uns sintomas que eu achava que era de labirintite, porque, tipo, não que a pressão alta, me falaram depois que meu médico me falou que a pressão alta pode sim afetar atacar a labirintite, sim, ok. Mas, tipo assim, eu confundo muitos sintomas porque a visão fica meio esquisita, sabe? Então, tipo assim, não é. Ah, sei lá, gente, sintoma de pressão alta, entendeu? Normal. Dizem que pressão alta ou você tem 100 sintomas ou você tem 100 sintomas. Tipo, ou você não tem sintoma nenhum e você vai descobrir que você tem pressão alta quando Deus me livre acontecer alguma coisa, ou você tem 100 sintomas, tipo, uma lista de 100 sintomas ao mesmo tempo. E eu sou uma pessoa bem sintomática, tenho sido uma pessoa bem sintomática com pressão alta, graças a Deus. Não sei desde quando vem essa pressão alta também, né? Mas enfim, a professora liberou só agora, tipo, ela liberou 15 minutos depois do final da aula, de quando deveria ser o final da aula, entendeu? Na verdade, ela não liberou, ela falou assim, ó, quem quiser sair, sai, mas eu não vou parar agora de falar. Foi isso que ela fez. E eu não gosto desse tipo de atitude, porque, tipo assim, a gente acaba marcando compromissos depois da aula. Tem gente que tem pouco tempo para almoçar até ir trabalhar ou ir pro estágio. Tem gente que não mora perto da faculdade. Tem gente que vem de carona. Tem gente que vem de ônibus. Tipo assim, tem gente que paga, tipo, van. Então, todo mundo tem um programa, uma programação, né? Pra poder sair da aula, tal horário e ir embora, entendeu? Então, tipo, eu não gosto desse tipo de atitude porque eu acho que põe a gente numa saia justa, muito justa, né? Tipo, ou você continua ouvindo a aula, ou você vai embora pra tua casa no horário que você programou, da forma como você programou, né? Eu não gosto desse tipo de atitude de professor, assim, sabe? Ainda mais porque a minha faculdade é particular, então a gente tá acostumado com um cronograma de aula muito certo, sabe? Tipo, tal dia vai ter tal aula, tal dia vai ter tal aula, tal semana é prova. Quem vem de faculdade pública, eu acho que leva mais tranquilamente essa oscilação, porque faculdade pública, tipo assim, primeiro que você corre o risco de pegar uma greve, né? Então, você já vem de uma vivência diferente, entendeu? Faculdade particular geralmente é muito regrada, sabe? Tipo, horário e tal, entendeu? Tipo, a matéria não troca professor não falta, professor não vai mandar um substituto para dar um trabalho ou alguma coisa assim. Tipo, você não vai chegar na faculdade e não vai ter aula. Se for acontecer, gente, é tudo muito bem avisado, entendeu? Tudo muito bem avisado. Tipo, o professor avisa, olha, tal data eu não vou poder vir, então vai vir, entendeu? Pelo menos a minha faculdade, todas as faculdades particulares que eu já fiz, na verdade, foram assim, porque essa não é a minha primeira instituição de ensino de nível superior, né? Essa é a minha terceira instituição de ensino de direito, né? Eu já transferi, né? Comecei numa faculdade, fui para outra e agora estou em outra. E também já cursei psicologia, fiz um ano de psicologia, fiz um ano de medicina veterinária, em particular também. Então, tipo assim, não é a minha primeira experiência em faculdade particular de nível superior, entendeu? Então, tipo, de ensino superior, sabe? É a minha melhor instituição de ensino, sem sombra de dúvidas, mas todas as outras também eram regradas, assim, professor, nem que seja o professor avisa no WhatsApp, entendeu? Avisa para alguém no WhatsApp, a pessoa avisa. Mas eu sei que meus amigos que fazem faculdade pública, eu sei que muitas faculdades não são assim, sabe? Públicas. Às vezes você vai pra faculdade, não tem aula e tal. Então, tipo, é estranho isso numa faculdade particular, isso não é cotidiano, assim, sabe? Não é costumeiro. E aí a gente estranha, porque não é normal, entendeu? Fazer isso, assim. Então, por isso que a gente já deixa horários muito bem regrados. Porque a gente sabe que a aula vai terminar a tal hora, assim, sabe? Esse é um grande problema. E aí a galera começou a ficar muito ansiosa, assim, tipo,
começar a arrumar as coisas e tal pra ir embora. Eu também já tava com as minhas coisas prontas, porque pra mim, tipo, cara, assim, eu acho que também é do professor saber que ele tem tanto tempo pra dar aula. E ele precisa falar aquele conteúdo em tanto tempo. Entendeu? Então, tipo assim, ele também tem que se programar, assim como a gente também tem que se programar pra não sair da aula 15 minutos antes, 20 minutos antes, 30 minutos antes, pra gente sair na aula no horário certo, o professor também tem que, né? Vocês concordam? Eu acho, tipo assim, é uma questão de todo mundo se adequar naquele horário que a gente combinou, né? O combinado nunca sai caro, gente. O combinado nunca sai caro. Mas agora eu tô indo pra casa. Gente, esqueci de mostrar pra vocês o meu look. Exceto essa parte aqui que eu tô carregando roupa que tava dentro do carro, que precisa lavar. Mas eu estou de vestidinho mais curto hoje porque tá muito calor. Gente, mostrar um negócio pra vocês. Calma aí. Ai, perdão. Tá, eu comprei um negócio pra fazer barra de calça. Que é uma fita. Eu não sei costurar, tá? Então é uma fita que cola as coisas, tá? Cola tecido. Então dá pra você ajustar barra de calça, barra de vestido. Aí eu virei do avesso aqui uma calça e vou usar essa outra calça aqui de tamanho, porque é muito ruim se medir, né? Eu não sei costurar, gente, eu odeio ter que ir na costureira. Eu tenho pavor de costureira. Então, eu tô tentando improvisar as coisas pra não depender de ninguém e não ter que ir na costureira emburrada, entendeu? Porque ninguém merece também, né, me atender com a minha cara de bunda, emburradíssima. Aí eu vou medir, já vou mostrar pra vocês. Ó, gente, eu medi. Ah, eu tenho uma ideia pra vocês poderem ver, peraí. Eu vou prender vocês no clips, eu acho que vai dar certo. Talvez dê certo, deixa eu prender vocês. Tá, gente, olha, eu tô tentando ajeitar vocês. Ó, eu medi, tipo assim, comparei as duas calças, né, o tamanho, mais ou menos, assim, e aí vou dobrar a barra. Tipo assim, mais ou menos, né, gente? Porque não precisa ficar perfeito também, né? Quem que quer coisas perfeitas? Eu não quero coisas perfeitas. Deixa eu ver se esse lado de fora tá certo. Aí eu vou dobrar a barra. Eu virei a calça, tá, gente? Deixar a barra bem retinha. Vamos ver aqui. Tá certo. Gente, eu tenho 1,52 de altura e meu corpo não é padrão. Então, toda calça eu tenho que fazer barra. Aí, agora eu vou ajustar pra ela deixar ela reta. E vou ajustar a outra perna também. Tipo assim, vou dobrar a outra perna. Pra ficar da mesma altura, né? As duas barras. Senão vai ficar torta a calça. Acho que essa é a parte mais importante. Não é nem dar certo, porque qualquer coisa depois, sei lá se tem como soltar essa cola. Ainda não tive que soltar. Eu já fiz assim e ainda não tive que soltar. Mas ela vai soltando. Ela soltou um pedacinho da outra calça, sabe? Tá, eu acho que tá bom, ó. Eu acho que parece ok. Aí, a gente pega esse trubisco aqui que eu comprei. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Nem lembro se foi Mercado Livre ou Shopee, gente. Ele veio embrulhado assim num plástico, né? Aí, gente, olha, ele é tipo um algodãozinho. Então, eu vou tirar um... Onde é que tá a ponta? Aqui, ó. Eu vou medir aqui, ó. Tipo assim, ó. E vou tirar várias fitinhas desse aqui, ó. Pra poder colar. Na verdade, vai caber só 3. Só. Eu só tenho 1,52 de altura, literalmente. E aí eu tô com ferro de passar roupa, porque o que faz colar é esse tecidinho aqui derreter, entendeu? Então eu vou colocar aqui por baixo da calça. Gente, como é ser um adulto funcional? Improvisar. Real é essa, a gente não entende nada do que tá acontecendo e improvisa. Cabe mais um negocinho desse aqui. Aqui eu acho que tem 5 metros, gente. Eu comprei, tipo, 1 metro pra testar, mas assim, vai bastante pra fazer uma calça. Eu achei, então. É que eu tenho, né, essa dificuldade de que eu tenho 1,52 de altura e poucas calças me servem. Nunca me serve, aliás, uma calça. Aí a gente pega o ferro e pressiona. Pra derreter aquilo ali e grudar, entendeu? E tentar fazer retinho. E não, tipo, fazer dobrinha. Porque a outra calça eu fiz dobrinha. Diz que tecidos mais leves do que jeans gruda melhor, sabe? E é verdade, porque eu fiz de outra barra de calça que não era jeans e deu melhor. Aí agora eu viro e faço do outro lado.
Aí eu vou fazer a mesma coisa. Coloco aqui por baixo, tipo, entre os dois tecidos, né? Porque ele basicamente é uma cola, gente. Não precisa deixar retinho nem nada, eu tô tentando endireitar, mas assim, não existe essa necessidade, eu acho, entendeu? Só que daí ele vai colar desigual, né? Se você não deixar ele ajeitadinho. Tipo assim, vai ficar uma parte mais colada do que outra, eu acho. Eu acho, né? Pelo menos, não sei. Aí a gente estica pra ficar. Eu vi, gente, isso aqui é um vídeo no TikTok. Daí eu falei, cara, eu vou ter que testar, porque eu odeio na costureira. E aí, se isso funcionar, vai ser... Nem que eu tenha que fazer a barra da calça toda vez que eu vou usar. Ó, gente, tá colado. Assim, a barra tá feita. De uma perna, pelo menos. Agora vamos pra outra perna. Tô montando a cama aqui em casa, gente. Daí faltou parafuso e tal. Aí vai ter que terminar daqui a pouco. Mas é por isso que eu tô sumida também. Porque eu tô fazendo as coisas de casa, mas não dá pra eu ficar falando, porque eu tenho vergonha, entendeu? Tô montando aquela cama que eu falei pra vocês, que vai ser de solteiro no outro quarto. Meu Deus, tá muito calor. Eu ia passar roupa, mas não vou não. Tá muito quente. Aí agora a gente vira, faz o outro lado. Sim, gente, dá um pouco de trabalho, mas olha, eu prefiro do que ter que ir na costureira. Eu odeio. E eu não sei costurar, gente. Eu já tentei aprender. Minha mãe tem máquina de costura, só que eu não consegui entender a dinâmica. Eu tô com vontade de comprar uma mini máquina de costura, tipo de brinquedo, assim, sabe? Pra tentar aprender. Só que acabei comprando outras coisas esse mês e né, não vai dar. Esse hobby vai ter que ficar pra depois. Mas por enquanto, pra improvisar, eu vou improvisar assim. Sem contar, gente, que costureira tá ficando uma coisa cara, né? Eu acho que porque pouca gente sabe costurar, não sei. Tô com muita percepção. Gente, aquela mesinha que tava lá no outro quarto, ela veio pra sacada. É óbvio que aqui é aberto, mas essa mesa, na verdade, gente, não é o plano dela ficar, tipo... Primeira coisa que essa sacada eu queria fechar, né? Mas não vai dar pra fechar agora financeiramente. Mas essa mesa, gente, olha, ela já tá toda detonada, tá? Então, tipo assim, a ideia era realmente, eventualmente, eu descartá-la. Então, se ela molhar, não vai ser o fim do mundo. Não está pra chuva aqui, apesar do tempo. E aqui, ó, tem um bom espaço ainda. Essa parte aqui raramente molha, tá? Venta, mas não molha. Então, por isso que eu deixei as coisas aqui em cima. Mas a princípio eu guardei a maioria das coisas na gaveta. Ali estão as resinas, ó. Tipo, eu comprei mais 1,5 kg. Então, pra mexer, né? Então, aqui. E aí é isso. Então, essa mesa vai ficar na sacada a princípio. Eu coloquei a cadeira aqui, gente, porque não vai chover. Agora, né? Então é isso. A colcha que vai na cama tá secando ainda. E o banco tem um banco ali atrás, ó. Que eu passei ali porque esse banco ficava aqui, né? Então tá, tem isso. E aí agora eu vou mostrar a cama. Obviamente que eu já arrumei a cama, né? Assim, não muito, porque falta a parte da colcha, né, que eu comprei. Ó, ainda não tem colchão aqui embaixo, não sei, acho que dá pra vocês verem, né? Porque não chegou, mas eu já comprei. O de baixo é mais fino do que esse aqui, né? Porque esse aqui é melhorzinho e tal, mas ainda assim, tipo, não é um colchão, sabe, daqueles de dormir todos os dias. Assim, gente, eu sei que tem gente que vai dormir nesse colchão todos os dias, porque ele não foi um colchão barato. Ele foi um colchão, tipo, de 400, 500 reais, assim, sabe? Tipo, ele não foi um colchão barato. Então eu sei que tem gente que dorme nele todos os dias, mas é o colchão que eu dormiria todos os dias, tá? É isso que eu quis dizer, tá? Me peço desculpas pela minha forma de me expressar, né? Porque parece que eu comprei uma porcaria. Não, não comprei, gente. Só que não é o colchão que eu gosto, assim, sabe? Mas é um colchão muito bom, só que esse aqui de cima é melhor do que o colchão de baixo que eu comprei, porque o colchão de baixo que eu comprei tinha limite de largura, assim, ó, tipo, de tamanho assim, sabe? Tipo assim, de altura, isso. Aí, esse aqui não tinha, né? Porque, tipo, é só ele vazar pra cima, então tava de boas. A ideia, gente, era que eu arrumasse um sofazinho. Eu sei que tem umas almofadas que você põe ali na parede pra parecer um sofá, só que eu não, por enquanto, não vou comprar. Então, eu tenho esse travesseirão aqui, ó,
que eu vou arrumar aqui assim, ó, depois que eu colocar a colcha, aí eu vou fazer, tipo, assim, né, com esses dois travesseiros, aí, tipo, tem a almofadinha que tava no sofá, né, aí eu coloco esse aqui assim, eu sei, gente, que tá, tipo, bem improvisado, mas eu achei que ficou uma graça essa cama, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque a cama em si de madeira, ela parece ser muito boa, pelo menos, e ela foi, tipo, barata, ela foi muito mais barata que o colchão, então... E entregaram tudo certinho, tá, gente? Porque no Mercado Livre que eu comprei tudo no Mercado Livre, né? A cama tinha umas avaliações meio ruins na loja. Mas eu falei, eu vou arriscar. Só que, gente, foi tão bom. E veio, olha como é que veio pra montar. Veio até numerado, sabe? Então foi mais simples de montar. Porque se fosse eu montando, não daria. Mas, gente, a ideia é essa, tá? Eu tentar montar um sofazinho aqui. Porque aqui é a minha penteadeira, ó, gente. Então, tipo assim, aqui é a minha penteadeira. Aí, o que vocês vão ver é isso aqui, ó. Entendeu? Então, vocês vão ver ali atrás. Então, a ideia é montar algo ali. Aqui vou colocar uma mesinha de cabeceira. Porque aqui tem uma tomada, ó. Que eu vou puxar alguma extensão ali para quando a pessoa precisa. Eu nem sei se eu preciso puxar, né? Mas aqui vem uma mesinha de cabeceira porque está sobrando uma mesinha de cabeceira mesmo, tá? Não comprei. Mas aqui vem uma mesinha de cabeceira. E aí, essa é a ideia. Então, tipo, o quarto ficou assim, ó. Aqui tá meu guarda-roupa, né? Essa cadeira é daquela mesa que tá lá no corredor, na sacada, que daí a gente vai ter que dar um jeito aqui. Essas cadeiras aqui, ó, gente, elas são da minha mesa. Só que eu não gosto delas, por isso que tem tanta cadeira aleatória na minha casa. Essa parte, tipo, esse tamanho aqui, ó, pra mim eu acho muito pequeno, entendeu? Eu acho desconfortável. Entendeu? Só que ela veio com a mesa, então eu não me desfiz, entendeu? Mas é por isso que tem tanta cadeira aleatória pela casa, porque tem elas laranja, tem aquela e daí tem essa, e eu não gosto muito dessa cadeira de rodinha, gente, eu só me toquei depois que eu comprei. Mas à noite eu acho muito complicado ficar arrastando ela sem querer. A gente nem se toca quando arrasta, né, gente? Então, tipo, eu não gosto de ficar arrastando porque tem gente que mora embaixo, né? Então eu tento não usar muito ela, entendeu? Tanto é que lá no meu computador, ó, naquela bagunça, tá uma cadeira laranja, que aquela cadeira ali é da Tokstok. Aquela mesinha de cabeceira ali também é da Tokstok. Então, tipo, aqui tá o quarto, né? Gente, o espelho, já me perguntaram, o espelho é a cara do meu irmão. Eu mandei fazer esses adesivos pra formatura dele, e aí ele virou a minha decoração, ó. Tô com roupa de ficar em casa, gente, meu celular tá no bolso. Aqui atrás ficou esse caos aqui, que são os meus calçados, né? Eu preciso comprar um parador de porta, por enquanto tá ficando essa maleta aqui. Olha como venta aqui, gente, nesse quarto, olha. Só tá aberta, tipo, aquele lado da janela, tá? Olha como venta. Eu não vou tirar essa parte aqui, porque, tipo, já tá bom ali. Gente, normalmente a pessoa vai dormir com a cabeça virada pra porta, né? Então, tipo, aqui não vai atrapalhar, entendeu? Aí não vai vir, também não vai dormir aqui pra sempre, né, gente? Tipo assim, é uma visita, entendeu? É isso. Ali. Gente, vou mostrar isso aqui, ó, pra vocês. Isso aqui, ó, é um termômetro que tem um fiozinho pro lado de fora, ó. É um fiozinho bem curto, ó. Aqui, ó, ele mede a temperatura lá fora. Aí eu jogo pela janela, que é bem curto, é bem fino, né? E tem que tomar cuidado porque o outro arrebentou aqui de tanto bater a janela, né? Aí aqui mede a temperatura lá de fora e aqui de dentro. E é horário, entendeu? E daí, tipo, quando eu gravo Arrume-se Comigo, primeira coisa que pra eu me arrumar, eu sei quanto tá lá fora, entendeu? Então eu sei a roupa que eu preciso colocar mais ou menos. E também pra eu fazer Arrume-se Comigo, pra eu dar uma noção pra vocês do que tá acontecendo, porque só eu meter uma roupa de frio e falar que, entendeu? Sei lá, tem gente que lá no norte, nordeste que me assiste que não vai entender o quão frio tá, entendeu? Por exemplo. Então aqui eu consigo ver a temperatura e mostrar pra vocês. Esse aqui é a pilha. E é isso, gente, olha esse caos. E aí aqui tá meu guarda-roupa, sempre tem bagunça jogada, gente, que tem que arrumar, tá? Mas esse foi a briga, ó, o banheiro tá mais ou menos ajeitado, ali tá mais ou menos também. Mas, gente, essa foi a ideia, esse foi o dia, tá? Organizar ali, abrir o colchão, o colchão veio a vácuo. Eu devia ter gravado o nervoso que eu passei pra abrir, gente. Transferi a mesa pra lá, pra sacada. Aí eu fiz a barra, lavei louça, pedi uma pizza agora à noite, já comi. Aí na quinta-feira, quando eu peço comida, gente, eu sempre tento pedir comida que dá pra comer na sexta. Então, tento pedir alguma coisa que não tenha carne. Porque morando sozinha, gente, assim, quando eu faço alguma coisa que sobra muita coisa, tipo assim, como é que eu vou dizer, gente? Eu acabo dando pra alguém, entendeu? Tipo, esses tempos eu fiz um bolo e era muito bolo. A minha mãe falou, ainda congela. Só que eu não queria congelar, porque eu tinha feito uma cobertura que não ia ficar legal congelada, sabe? Aí eu levei pra comunidade Shalom, entendeu? Eu levei pro pessoal da comunidade de vida. Enfim,
enfim, gente, eu comprei também uns livros. Hoje eu fui... Ah, gente, eu não gravei, né? Mas hoje eu fui na Mitra. A Mitra é, tipo, a central da diocese. Então, aqui no caso da Arquidiocese de Curitiba. E, gente, me desculpa, gente, eu vacilei. Deveria ter gravado, mas eu vacilei. Fui tão rápido. Eu só ia lá levar uma coisa e ia voltar pra casa. Então, tipo, eu só ia deixar. Eu só ia tipo, falar com segurança na entrada. Só que daí eu acabei entrando porque tem uma lojinha lá, né? E aí eu vou gravar um vídeo mostrando o que eu comprei, mas antes eu vou mostrar pra vocês, tá? Enfim, gente, peço desculpas, vacilei, tá? Mas foi tão rápido, eu não levei nem meia hora. Que eu ia falar? A Mitra normalmente é onde tem, tipo, reuniões e tal, e é onde os bispos ficam. Eu falo bispos, é porque normalmente uma diocese pequena tem um bispo. Mas, normalmente, uma diocese maior, no caso de uma arquidiocese, tem um arcebispo e bispos auxiliares. Então, aqui no caso, é isso que acontece. E aí, eu fui levar um presente pro arcebispo, que eu trouxe da minha cidade, e que eu não tinha tido tempo de levar. Daí, eu fui levar hoje, acabei entrando lá na lojinha da arquidiocese, e aí eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu já fiz minha oração pessoal também. Nossa, gente, hoje eu não gravei nada, né? Peço desculpas. Comprei esse livro aqui, que eu achei lá, eu não conheço, tá? Chama Colaboradores da Vossa Alegria, o Ministério Sacerdotal hoje, da editora Vozes, que fala sobre o sacerdócio. E eu achei muito legal. Foi R$39, tá? Aí eu comprei esse aqui, que é a carta apostólica do Papa Leão XIV, né? Desenhar novos mapas dele. Esses aqui, gente, normalmente são baratinhos, tá? Foi R$12,90. E aí, eu acho que não vale a pena mandar imprimir, sabe? Eu acho que vale a pena comprar assim, que é mais bonitinho e tal, pra guardar até, sabe? Pra poder, sabe? Melhor qualidade. Comprei essa aqui, que é um documento, né? Uma exortação. Que palavra difícil. Gente, eu vou me poupar da humilhação de falar o latim aqui. Meu latim, ele é péssimo, tá? Que essa aqui tá no livro do vocacional. Então, fala dessa exortação no livro do vocacional. Então, eu preferi comprar. Que foi R$15, tá? Aí eu comprei essa carta apostólica de São João Paulo II, que é sobre o sentido cristão no sofrimento do mundo. Porque assim, eu tenho passado por tempos difíceis. Foi R$17,90 essa aqui. Essas aqui são da edições BCNBB, tá? Aí eu comprei esse e o Cat aqui, que é sobre confissão. E o Cat, gente, normalmente são explicações mais fáceis e mais jovens, tá? Então, foi R$19 da editora Paulus, tá? Eu já li o Cat Catecismo, que é o amarelo. E eu comprei esse aqui, gente, que eu não vou abrir, porque eu vou abrir no Instagram e tal, no TikTok, mas é da distribuidora Loyola e são cards católicos para colorir. Não sei, eu achei bonitinho. E foi R$10. E vem 6 aqui dentro. Então, eu achei muito bom o preço. E é isso que eu tenho pra falar. Agora, gente, eu vou encerrar esse vlog, tá? E é isso. Gente, hoje, não deu tempo de editar vlog, tá? Não deu tempo. Gente, o martelar pra montar essa cama me enlouqueceu. A minha cabeça, ela tá bugando. Então, eu vou tomar meus remédios e vou... É isso.